eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo de filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem para a Inglaterra do século XVIII para falarmos sobre Bridgerton. Finalmente assisti Rainha Charlotte, sim, eu sei que demorou, mas finalmente consegui assistir e eu preciso falar um pouco sobre a série, até porque a produção me surpreendeu. Primeiro por se tratar de um spin-off, e este tipo de produção só segue dois caminhos. Ou é um grande sucesso, podendo ser até melhor do que a série original, ou é um fracasso total, sendo completamente esquecível. Além disso, o estilo de Bridgerton não faz muito o meu gosto. Eu comecei a assistir a série original pelo fato do público e da crítica ter falado muito bem, mas essa ideia de romance nos séculos 18 e 19, que se passa numa Inglaterra extremamente conservadora, não me agrada muito, até porque é justamente uma época conservadora em que pequenos problemas de relacionamento são gigantescos, que faz com que esse romance acabe se tornando um grande dramalhão, né? Mas eu comecei a assistir a série e assim, tem alguns pontos, né? Eu reconheço que Bridgerton é uma série que cumpre de uma forma boa tudo que propõe, mas alguns pontos dela me incomodam, o que não aconteceu em Rainha Charlotte, que eu achei até bem legal. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, vai mostrar justamente o casamento da Rainha Charlotte com o Rei George e todas as complicações que eles passaram no início do matrimônio. Além do fato, né, além da questão da vida pessoal, tem também a questão da sociedade britânica, que vai ter uma mudança radical por conta do casamento deles dois. E uma das coisas mais legais da série é justamente o seu início, na qual o primeiro episódio já começa dizendo que essa é uma história fictícia baseada em personagens históricos, algo que Bridgerton não faz e que me incomoda muito. Sim, gente, a gente sabe que Bridgerton é uma história fictícia, mas ela se propõe a ser uma ficção num tempo que realmente ocorreu na nossa história. E ela leva para esse tempo uma mentalidade muito atual. Então a gente tem personagens em Bridgerton que têm um pensamento muito mais atual, né? Não existe um preconceito étnico ali, não existe um preconceito social, não existe também tantas mulheres que se curvam à vontade dos homens, né? Em Bridgerton a gente vai ter personagens bem mais feministas que se descobrem enquanto mulheres, o que é muito legal, mas vamos ser sinceros que não fazia parte daquela época lá na Inglaterra do século XVIII, né? É uma mentalidade muito mais atual. E sim, Bridgerton, enquanto uma história de ficção, ela tem todo o direito de fazer isso. O problema é que ela precisa deixar claro que se trata de um momento de uma sociedade fantasiosa, que não era assim que acontecia lá na sociedade do século XVIII. Porque se ela não deixa isso claro, ela pode passar para o público a impressão de que a galera lá no século XVIII já pensava dessa forma um pouco mais atual. Então, assim, eu curto histórias que se passam em épocas históricas mesmo da humanidade, ou então que utilizam algumas épocas da nossa história como inspiração, mas elas precisam deixar claro que se trata de uma fantasia, que se trata de uma ficção. Por exemplo, Game of Thrones, que é um universo completamente relacionado à Idade Média, mas é toda a estrutura da Idade Média dentro de um mundo fantástico, entendeu? Então, assim, precisa deixar claro essa diferença entre o real e o fantasioso, e eu acho que Bridgerton não faz isso dentro da sua proposta, dentro dos seus personagens, e é algo que Rainha Charlotte faz. Ela deixa claro desde o início que se trata de uma época que realmente ocorreu na nossa história, que se trata de personagens históricos, personagens que realmente existiram, mas é uma história completamente fictícia. Ele não pretende, na série, não tem a intenção de seguir a realidade. Então, assim, o fato de deixar isso muito claro, pra mim já ganhou vários pontos, porque esse ponto, né, é um dos principais, é uma das principais questões que me incomoda em Bridgerton, né, que eu fico realmente incomodada do como eles retratam, né, como a série original retrata o século XVIII com tanta mais liberdade, com um pensamento tão atual e mesmo não sendo assim, né, então isso foi realmente algo que me agradou, já me conquistou desde o primeiro segundo de série. E uma outra característica que chamou a minha atenção também acontece logo no início da série, que é justamente a abertura, na qual é uma abertura simples, mas muito sensível, muito bonita. Então eu creio que assim, isso acaba chamando a atenção do público logo de cara, e essa abertura, por mais simples que seja, já faz com que a gente tenha uma noção, né, já nos traz um pouco
todo o clima, todo o espírito da série, todo o clima e romance da relação entre os dois personagens, né? A presença forte da Rainha Charlotte enquanto protagonista, eu curti muito, foi algo que me prendeu muita atenção. É rapidinha, mas é aquele tipo de abertura que, assim, a gente não queria pular, a gente não gosta de pular, a gente gosta de assistir até o final, sabe? E o foco da série vai ser justamente a construção de uma vida íntima do casal, mas também as questões políticas da Inglaterra. Afinal de contas, eles são rei e rainha, então tudo que acontece na vida deles vai afetar diretamente o país. E as questões políticas são extremamente importantes aqui. Afinal de contas, o rei George ele precisa se casar justamente para gerar um herdeiro para o Império Britânico. E a princesa Charlotte, num primeiro momento, né, ela não quer casar com ele, mas aí os dois acabam se casando, acabam gostando da personalidade um do outro. Em meio a esse casamento, eles vão começar a se apaixonar e aí eles vão precisar enfrentar uma série de obstáculos juntos, né? Primeiro que tem a questão da cor da personagem, né? O parlamento, principalmente a Câmara dos Lordes e a rainha mãe, ela não vai curtir muito a ideia de uma rainha negra, mas vai ser necessário e isso vai fazer com que ocorra um grande experimento de trazer uma nobreza de origem africana para circular na elite britânica, né? Então isso acaba sendo muito legal também, essa questão política de extrema importância, é um debate muito necessário naquele momento, né? Além disso, tem também os obstáculos pessoais da vida do casal, levando em consideração todo o problema em relação à saúde mental do rei, que vai ser escondido da rainha Charlotte, e quando ela descobrir, ela vai ficar extremamente incomodada, mas não pelo fato da doença dele diretamente, mas sim pelo fato dela disso ter sido escondido dela, né? Mas mesmo nesse primeiro momento, que é um momento de choque, quando ela descobre, quando o rei tem a sua primeira crise na frente dela, ela não vai querer desistir dele, ela vai correr atrás, vai enfrentar tudo o que for necessário, inclusive um tratamento extremamente radical e doloroso que o rei está fazendo, que é realmente assim, desumano, beira o absurdo, né? Então ela vai bater de frente com o médico dele, vai falar que acabou esse tipo de tratamento e vai dizer, né, de acordo com as suas próprias palavras, que prefere vê-lo louco do que vê-lo sofrendo, né? Ela quer que ele seja feliz ao seu lado. Isso é extremamente sensível, extremamente bonito. A construção do casal é muito bem feita, né? Mesmo sendo um casal que se conhece somente no dia do casamento e de repente estão vivendo juntos, precisam construir uma família, né? Então isso acaba sendo muito bem bolado. Eu acho que foi um desenvolvimento muito bem feito pela série. E ainda na questão da vida pessoal, nós também vemos nesse momento em que mostra a juventude da rainha Charlotte, a Agatha, ou melhor, a Lady Dunbury, que faz parte também da nobreza africana, né? Ela se casou com um nobre de Serra Leoa, ela é originária de lá, né? Mas vive na Inglaterra. E aí a gente vê que a jornada dela tem também um caminho pessoal e um caminho político, né? Já que os nobres negros, eles não se misturavam com os nobres brancos por conta do preconceito que existia ali na Inglaterra. Com a chegada da rainha Charlotte, isso vai mudar. E agora a Agatha vai atrás dos seus direitos, vai atrás do seu lugar na alta sociedade britânica. Mas além disso, ela está passando por uma jornada pessoal, já que ela teve um casamento arranjado com esse nobre desde que era criança, ela já tinha sido prometida a ele, e aí ela se casa com um homem muito mais velho e não o suporta, e após a morte dele, ela precisa se encontrar. Ela precisa saber quem ela precisa saber, conhecer os sentimentos dela e também tentar lutar pelo seu lugar dentro dessa sociedade, né? Então vai ser nesse momento, vai ser um momento assim muito importante para a personagem, porque ela vai descobrir o amor e ela vai se descobrir nesse momento. E é muito legal porque as barreiras do preconceito começam a ser quebradas assim. E em meio a esse momento turbulento em que muitos nobres ingleses não estão gostando dessa grande experiência de se misturarem com os negros, a gente vai ter a adolescência da Violet, ou melhor, da Viscondessa Bridgerton, na qual mostra que ela é uma adolescente já com uma língua bem afiada, com uma língua e com pensamento afiados, né? O que explica muita coisa, já que na série original a gente vê que a sua família ela tem um pensamento à frente do seu tempo, né? Os filhos foram educados de uma forma muito diferente, mesmo eles sendo educados para se encaixarem ali na alta sociedade, na nobreza britânica, eles têm um pensamento diferente, né? Um pensamento que vai além das barreiras sociais. Então acaba sendo muito interessante ver o crescimento dessa personagem e também ver como era a sua dinâmica com os seus pais. Apesar de focar na juventude da personagem, a série vai alternar entre o passado
e o momento em que Bridgerton se passa. E vai mostrar também todas as dificuldades políticas da Rainha Charlotte nesse momento, já que ela está encarando um novo problema de sucessão, já que nenhum dos seus 15 filhos lhe deu um herdeiro, lhe deu um neto e, consequentemente, um herdeiro para a coroa do Império Britânico. Então acaba sendo muito legal porque a gente vê toda a complexidade da personagem, porque em Bridgerton a gente só vê uma rainha que está preocupada com a temporada de casamentos, em encontrar o seu diamante, o diamante da temporada. E aqui não, a gente vê que ela tem muitos problemas para resolver e que ela fez muitos sacrifícios, tanto sacrifícios pessoais, sacrifícios emocionais que estão relacionados com a doença mental do George, na qual ela nunca deixou de amar, quanto sacrifícios que ela faz pela coroa por ser a rainha, e por conta desses sacrifícios mais políticos, ela se tornou uma pessoa insensível, gelada e que só pensa na questão da sucessão, acaba esquecendo de pensar no emocional, no como os seus filhos estão se sentindo em relação a isso, Então é uma personagem bem mais complexa do que a gente vê na história original e bem mais interessante, E a gente vê realmente que ela nunca deixou de amar todos os sacrifícios que ela fez e que realmente, apesar das dificuldades, dos obstáculos, da doença, ela e o George, eles realmente tiveram um casamento cheio de amor e esse amor ainda continua. E enquanto a rainha está sofrendo com os seus problemas pessoais e políticos, nós também podemos ver que Violet Bridgerton está começando a pensar em romance e se questionando se isso é correto após a viuvez, Então a gente vê também que a série vai tratar de como as mulheres devem continuar com a sua vida, como a ideia de que a vida não para, a vida continua e você deve seguir em frente, Então tem esse questionamento que para uma época conservadora também é um caminho de autoconhecimento para essas personagens. E além disso, a Violet também vai começar a descobrir alguns segredos do passado que envolvem também a Lady Dunbury. Então a gente vê o relacionamento entre essas três mulheres, Tudo que elas têm, tudo que elas construíram ao longo do tempo e também como uma trata a outra nesse momento. Então sim, diante de toda a complexidade dessa série, que apesar de ser curtinha, só tem 6 episódios, ela acaba sendo muito mais profunda do que a série original. E isso faz, consequentemente, com que ela seja bem melhor do que Bridgerton. A verdade é que Bridgerton é apenas um romance, uma história que parece que está apenas preocupada com a temporada de casamentos da nobreza da Inglaterra e, por conta disso, acaba sendo um pouco mais, me passando a impressão de ser uma série com um tom mais fútil, diferente de Rainha Charlotte, que traz diversas problemáticas, seja a questão política, a questão da sucessão, sejam problemáticas mais pessoais, que mostram o relacionamento sendo construído de forma saudável, apesar dos obstáculos, mostra a questão da saúde mental, mostra a questão do que acontece com a vida, por exemplo, após a viuvez, o amor na maturidade, mostra que você tem que seguir em frente apesar de todas as dificuldades, que em algum momento essa tempestade ela vai passar, e tudo vai ficar calmo de novo. Então sim, Rainha Charlotte foi uma série extremamente bem desenvolvida, na qual é sensível, bonita, complexa e muito mais profunda do que Bridgerton. E vocês, já assistiram Rainha Charlotte? Curtiram? Acharam uma série melhor que Bridgerton ou acham que Bridgerton ainda é uma série muito boa? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!